Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CBCDcast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou o Caio Zanon, titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Estou ao lado da doutora Michele Daltro. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo, titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Caio, eu acho que o tema de hoje é uma coisa que a gente devia ter na faculdade, na residência, né? A gente devia aprender, né? Você não A acha? gente só aprende quando precisa, né? Se não é pelo amor, é pela dor, né? Exatamente, é quando a gente começa a ficar mais atento, né? Então, hoje a gente vai falar sobre defesa médica em cirurgia. Nós estamos hoje aqui com o Dr. Ronaldo Mafia Cuenca. Ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e membro titular especialista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Ele é o diretor nacional de defesa médico do nosso CBCD, membro titular da Associação Brasileira de Câncer Gástrico e membro da Câmara Técnica de Cirurgia Bariátrica do CFM desde 2021. Seja muito bem-vindo, Dr. Ronaldo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo honroso convite. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, vamos definir o que seria defesa médica para o cirurgião. Bom, cada dia que passa, nós estamos cada vez mais sendo vigiados e fiscalizados em toda a nossa atuação. Começa desde o consultório, passa pelos ambulatórios no serviço público onde atuamos e até chegar ao desfecho final de um tratamento cirúrgico de um paciente. Durante todas essas etapas, nós somos hoje bombardeados e cobrados pela Comissão de Ética do próprio hospital, depois pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, até um processo jurídico onde seremos julgados por profissionais que não são médicos, que não conseguem, às vezes, fazer uma ligação entre uma complicação inerente ao procedimento cirúrgico e uma complicação que não é inerente ao procedimento cirúrgico. E sempre falo, e quando tenho a oportunidade de falar com alguém dessa área jurídica, aconselharia eles a ter um médico do lado deles para fazer esse julgamento de nós médicos. Então, a defesa que o médico precisa ter é uma defesa muito bem estruturada para que a gente não tenha maiores consequências até financeiras na nossa vida. E o processo acontece por alguns gatilhos na assistência médica, né? A gente entende que o principal gatilho é quando existe um erro médico. Existe um erro, alguma falha no sistema, uma consequência fatal para um paciente, mas nem sempre existe um erro, né? Existem outros gatilhos de termos família, assistencial, um erro que não é diretamente do médico, mas cai sobre o médico quando tem um desfecho desfavorável com o paciente, né? Como que são esses gatilhos? Assim, onde começa o problema? Ótima pergunta, Caio. Há alguns anos, o Conselho Regional de Medicina do Paraná juntou todos os processos que estavam no Conselho Regional de Medicina do Paraná para tentar identificar onde é que estava o principal gatilho. E o principal gatilho era a relação médico. Na época se falava relação médico-paciente, mas hoje eu estendi um pouquinho e coloco médico, paciente e família. Sim. E o Conselho Regional de Medicina do Paraná conseguiu resolver 90% dos processos, trazendo para dentro do conselho a família e o médico. Sempre que a família estava disposta a conversar com o médico, essa era uma alternativa que o Conselho Regional usou. Então talvez demonstre dessa maneira prática que o principal gatilho, antes de chegarmos ao processo judicial lá na mão do juiz, é uma relação médico-paciente-família de maneira adequada, onde o médico precisa explicar ao paciente, aos seus familiares, que aquilo que aconteceu não é um problema por imprudência ou imperícia do médico, é uma complicação inerente ao ato cirúrgico. Então, para mim, é a relação médico-paciente-família. Eu acho que em termos, para a gente lembrar, né? Acho que o Dr. Cuenca pode explicar para a gente com clareza, existem alguns termos, né? Existe a imperícia, né? A imprudência, a negligência, né? E nem sempre tudo é a mesma coisa, né? São três pilares, né? Quando a gente vai pensar em julgar, né? O senhor pode falar um pouco desses três? Então,
Bom, a negligência acho que é mais fácil de a gente determinar. Ou seja, foi algo totalmente errado que foi feito e de vez em quando acontece, a gente vê alguns relatos, né, que, por exemplo, esqueceu um instrumento cirúrgico dentro do abdômen. Que hoje cada vez mais está difícil disso acontecer, porque os próprios centros cirúrgicos têm mecanismos de segurança para evitar isso. Sim. Então, utiliza-se radiografias, utiliza-se contagem desses instrumentos. A enfermagem impede com que termine essa operação, ou se for de abdômen aberto, que esse abdômen seja fechado sem uma conferência prévia disso. Sim. Eu acho que a negligência não está, talvez até não esteja mais acontecendo. A imperícia e a imprudência é um pouco mais delicado de a gente fazer uma diferenciação entre elas, né? A maioria das vezes vai ser julgado assim: você tinha competência para fazer essa operação? Bom, se você tinha competência para fazer uma colecistectomia e aconteceu uma lesão de via biliar, aquilo é inerente ao ato. Ninguém, nem nós médicos, vamos conseguir dizer se aquilo foi uma negligência ou uma imperícia. Se você não está adequado para aquele procedimento, e nós, como médicos, podemos realizar qualquer ato cirúrgico, então nós, se não somos cirurgiões cardíacos, podemos fazer uma cirurgia cardíaca. Só que se existir uma complicação, seremos indagados por isso. E aí entra essa imperícia ou imprudência, entre essas duas situações, porque você não tinha preparação para aquilo. Então acho que quando nós procuramos atuar exclusivamente naqueles que fomos treinados ao longo da nossa formação como médico e ao longo da nossa formação como profissional pós-formação de residência médica, não vamos ter esses grandes problemas na nossa vida. Esses 3 pilares são essenciais, né, para a gente pensar. Eu respondo algumas perícias médicas, né? É uma área que eu gostei bastante de fazer. Eu acho que a gente, como perito médico, né, fui estudar como que se faz, fui nomeada em alguns processos e tive que estudar, né? Eu acho que isso da perícia é interessante a gente ver o quanto o pessoal não preenche prontuário adequadamente. Você vê o padrão das descrições cirúrgicas são sempre as mesmas, não tem uma mudança, mesmo que você vê assim, que pelo histórico do paciente, já vi assim, de lesão de via biliar, né? Eu lembro de um que tinha bile, né, na cavidade e tal, mas assim, a queixa maior do paciente foi o que você falou, da relação médico-paciente-família. Né? Não foi explicado e tudo. É sempre mais nisso mesmo. Mas eu queria que o senhor falasse assim, um pouco sobre a questão do prontuário médico e a importância dele. Então, hoje a gente está muito bem treinado que o prontuário é a nossa principal defesa. Lembrando que para ele ser a principal defesa, ele tem que estar muito bem feito. Senão ele passa a ser uma arma contra nós. Sim. E acho que nós médicos ainda não entendemos isso, doutora Michele. Exatamente. Continua se negligenciando muito a construção do prontuário médico. Tenho a oportunidade de ver em algumas situações que quem faz essa descrição cirúrgica que você comentou e que está incompleta, não é o cirurgião. Às vezes não é nem o auxiliar dele. Na especialidade cirurgia do aparelho digestivo, é menos comum porque a gente usa muito pouco esses materiais chamados de órtese, prótese, de materiais especiais, que é a OPME. Mas nos procedimentos de neurocirurgia, de ortopedia, quem faz a descrição cirúrgica é o vendedor de material. Sério? Isso, inclusive, precipitou uma grande reunião agora há poucos dias, dentro de um dos hospitais que eu atuo em Brasília, onde o diretor clínico, na reunião clínica, chamou a atenção dos médicos que isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Então, este prontuário que não foi preenchido pelo médico virou uma arma contra ele. Se tudo der certo, ok. Mas se aparecer alguma situação adversa, complica. E uma outra observação que faço também, como assessor de perito num processo de neurocirurgia, numa cirurgia de coluna, onde o médico atribui o insucesso da operação à qualidade do material que ele usou. E no momento da audiência o juiz perguntou para ele: e por que você colocou um material inadequado? Porque foi isso que o convênio autorizou. Quer dizer que se o convênio autorizar o pior, você vai usar o pior. Se ele autorizar o melhor, você vai usar o melhor. Mas quem é o responsável pelo ato cirúrgico?
É o médico. É o médico. Então, não está difícil de entendermos como precisamos fazer nesse momento atual, onde todo jurídico está de olho nos médicos. Todos. Eu acho um tema interessante, porque alguns hospitais a gente trabalha com um pacote, Certo. né? E eu vejo principalmente em questões de cirurgias de tela, de hernia inguinal, muitas vezes eu uso uma tela que nem sempre é aprovada. E às vezes eles não a liberam para mim. Às vezes não, mas essa não é aprovada. Então você precisa, a gente tem no nosso pacote do nosso convênio essa tela com esse fixador. Não que ela não seja de má qualidade, mas não é a tela que eu preferiria usar. E muitas vezes você não consegue trocar essa tela. É um problema burocrático grande, porque o paciente esperou os 21 dias da autorização, mas você entrar de novo com o processo, pedir a troca da tela, às vezes 3 meses para você operar uma hernia inguinal, esse paciente ele não entende esse processo todo acontecendo. Mas, Caio, essa é uma decisão que nós precisamos ser um pouco mais atuantes. Eu, quando faço a solicitação de qualquer procedimento que envolve qualquer um desses materiais, que aquilo não é conforme a minha solicitação, eu não faço. Explico ao paciente que é ele que é o cliente do convênio, não somos nós médicos, que eu não vou fazer. Por quê? Quando, então, voltando nesse exemplo anterior, aconteceu o processo jurídico, o juiz não quis saber se você usou ou não usou, se era bom ou se era ruim. Ele sabe que foi você que colocou. E o parafuso que o neurocirurgião colocou quebrou dentro da coluna do paciente. E essa paciente ficou com uma sequela eterna. A dor crônica. Uma dor crônica, usando bomba de morfina a vida inteira, incapacitante para o trabalho, incapacitante para a vida social dela. E aquilo, então, não tem muito o que discutir. Sim. Então, hoje, eu falo muito isso quando eu tenho a oportunidade de falar sobre o assunto, se o que você se propôs a fazer não existe a concordância do convênio, porque é a fonte pagadora, não faça. É melhor. Saiu uma nota do CFM, acho que foi semana passada, enfim. Saiu uma nota do CFM falando que os convênios têm que respeitar o que o médico indica, né? Autonomia do médico. A autonomia do médico, né? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem do convênio perguntando se eu podia usar menos do que eu precisava, sendo que a hernia inguinal, ele queria que eu meio que reutilizasse o que não dá para reutilizar. Simplesmente respondi, não vou fazer. E isso daí também que você falou de explicar para a família, geralmente alguns materiais, principalmente na cirurgia de fígado, né, são caros, por exemplo, aspirador ultrassônico e tal. Eu não corto o fígado sem aspirador ultrassônico. Porque foi a técnica que eu aprendi. Eu não vou ficar usando uma pinça de energia só e sofrendo com a outra, paciente sangrando, tendo que receber mais sempre complicação pós-operatória. O convênio me liga e fala, é uma vez que eu falo, eu vou pedir de novo. E eu já falei para a família que eu preciso disso. E a família tem todo o direito depois de pedir ressarcimento se quiser. Tem isso também, né? Não há problema. Até porque, felizmente, chego hoje a 36 anos de formado, não experimentei ainda o dissabor de estar na frente de um juiz com um processo médico. Espero mais alguns aninhos que eu já vou chegar no fim e terminar sem isso acontecer. Mas eu fiz esse comentário para o meu grande chefe e ele me disse que eu dei muita sorte até agora. Eu disse para ele, professor, acho que não foi sorte, acho que foi uma atenção numa área que nós médicos precisamos gastar tempo para ter essa atenção. Ele me disse, mas o outro colega seu aqui já tem 3 ou 4 processos no CRM. E eu disse para ele que eu sei por quê. Porque não existe esse cuidado maior. Então, nas minhas operações, ou da minha equipe, eu sou o cirurgião principal sempre. Sim. Não delego nenhuma operação que eu não esteja presente. Exatamente para evitar um erro e depois um processo. E aí a gente fica assim, poxa, se fosse eu que estivesse fazendo, não teria acontecido isso. Então, acho que hoje também a gente ouve falar muito nisso, né, Michele? O cirurgião entra no centro cirúrgico e faz 4 operações ao mesmo tempo. Como que você está em 4 locais ao mesmo tempo? Ou seja, com certeza não é você que está fazendo. Se não é você que está fazendo, com certeza o risco é maior. É o avatar da IA. Então, eu tenho um cuidado muito grande em relação a isso. Evito com que isso aconteça. Pode até ser que, quando no hospital público residente ou quando no hospital privado o auxiliar está nos ajudando, mas sempre em campo
e olhando o que está fazendo e só deixar fazer quando você tem certeza que ele consegue fazer o mais próximo possível do que você faz. Por isso a gente diminui o índice de complicação. Sim. Sim. Uma outra coisa que acontece nessa defesa médica é a aplicação do termo, né? Termo de consentimento, livre esclarecido. Se realmente você explicar, escrever, tá descrito lá, colecistectomia, fístula, deiscência, infecção de ferida. Se aquilo bem escrito muda ou realmente não muda. Às vezes o familiar pode alegar, não, mas eu não entendi, eu não li, foi na hora que ele estava entrando para a cirurgia. A gente sabe que isso tem uma diferença, né? Caio, eu fui atrás para saber até que momento tem peso aquele documento que hoje é praxe. A resposta do juiz foi o seguinte: nenhuma. O paciente pode alegar, inclusive, que foi coagido a assinar aquele termo. E se ele não assinasse, o médico disse que o paciente dele, o familiar dele ou ele, iria morrer. Então ele assinou sem ler. Portanto, ainda aposto numa relação médico-paciente, família mais efetiva. Hoje os meios de comunicação facilitam essa vida nossa. Telefone, WhatsApp, e-mail. Uso muito isso, mas já tenho uma mensagem pronta. Vai para o hospital. Exatamente. Estou com dor no dedo do pé. Eu operei o abdômen. Vai para o hospital. Eu também. Vai para uma avaliação médica e o médico vai me informar se ele encontrou alguma complicação relacionada ao ato cirúrgico. Porque acho que não tem outra maneira de nos defendermos melhor. A relação médico-paciente-família é de vital importância. Claro, sem falar na nossa formação. Sim. Fazermos o que fomos treinados a fazer. Exatamente. Eu fiz muito pouco quando na residência, depois não fiz cirurgia hepática. Não faço cirurgia hepática. Mas é um nódulozinho periférico. Fistoliza depois e aí? Não faço. Então eu procuro fazer aquilo que eu treinei na minha época como residente, depois pós-residência, e eu continuo fazendo até hoje. Para que a gente tenha pelo menos uma defesa, um argumento. Porque se o juiz perguntar para mim, como é a cirurgia do fígado? E eu não sei explicar para ele, por que você fez? Com sua experiência nos últimos anos. Isso. E a gente vê muito isso hoje. Sim. E como nós tivemos uma queda muito grande no volume de cada médico, apesar que eu acho que não é queda, é a pulverização de médicos esparramados pelo Brasil inteiro. Então muitos profissionais tiveram o seu volume reduzido. Sim. E aí então resolveu ampliar a sua área de atuação. E quando ampliou, com certeza vai ter mais problema. Com certeza. E falando dos meios de comunicação, WhatsApp, fotos, mensagens podem ajudar, atrapalhar, podem ser utilizados na defesa, como proceder? Isso é documento hoje. Também fui procurar saber o quanto isso tem valor jurídico. Tem. E-mail que você trocou com o seu paciente por algum motivo, ele pode ser incorporado ao processo. Mensagem de WhatsApp, incorpora o seu processo. Trocas de áudio, incorpora o seu processo. Gravação telefônica, incorpora o seu processo. Por isso, mais um alerta para nós profissionais. Muito cuidado, porque a gente acha que aquilo não vai ter significância nenhuma. E tem. Aquilo tudo hoje faz parte de um processo jurídico. Não tem como ficar fora. Exatamente. Até além disso, eu acho que a rede social de postagem, isso também, o paciente olha, se informa, vê aquilo, às vezes questiona, pergunta para você no Instagram, eu tô com uma doença assim, o que eu faço? Você também deve receber. Nossa! Esse dia eu recebi uma de Fortaleza perguntando. Falei, olha, querida, eu não sei o seu caso. Sou extremamente educado. Olha, meu bem, eu não sei o seu caso. Eu tenho a opção de telemedicina, se você quiser agendar comigo. Mas, se você tem o seu médico assistente, entre em contato com ele. Ou procure o pronto-socorro que ele atende, o hospital que ele atenda. Ou qualquer pronto-socorro que possa te auxiliar. Por mensagem, não consigo definir o que você tem. Já falo dessa maneira, né? Esse acesso realmente... ficou fácil, eu recebo vários exames de endoscopia, alguma alteração assim. Olha o que eu preciso fazer, tá certo, né? E você tem que responder dessa maneira mesmo. Durante a pandemia isso ficou muito popular, né? E acho que pós-pandemia as pessoas continuaram nesse ritmo. Então o paciente vai ao consultório uma vez, não quer voltar mais. Sim. Quer mudar os exames da endoscopia que você pediu para você ver
pelo WhatsApp, por uma consulta online que ele fica segurando o exame na frente da câmera para poder mostrar para você. Aí eu sou um pouquinho mais retrógrado em relação a isso. Primeiro que eu não aderi à consulta online, não faço. Não faço. Paciente de 3, 4, 5 anos de acompanhamento que frequentemente vai ao consultório e que um dia está viajando, está fora, quer conversar comigo, ok. Mas como abordagem inicial ou até secundária, não faço exatamente com um receio. Um receio do que o paciente vai entender. Rede social, pessoal, eu também não tenho. A clínica tem, eu não. De vez em quando ele fala, eu vi uma mensagem sua. Só você não viu minha, não, porque ela não tem isso. Não tem. Tô passado, o tempo já mudou, o marketing me procura todo. O senhor tem que investir em marketing, tem que fazer marketing, tem que fazer marketing. E eu sempre achei que o melhor marketing do médico é o que a gente faz, atuando, e não propaganda. E a gente vive muito Brasília, eu sempre, quando me refiro, ontem tive esse cuidado, né, eu falo, sempre que falo sobre a medicina, falo do meu quadradinho. E no meu quadradinho, o marketing hoje é muito maior do que a qualidade dos profissionais. Outdoor, rede social, e agora recentemente, foi uma pena, na minha opinião, um retrocesso, o CFM voltou a autorizar o antes e o depois. Isso estava proibido até há pouco tempo, e agora ele é absolutamente legal. E eu sempre que falo sobre isso, pergunto ao paciente, será que o pós é o mesmo do antes? A gente não sabe. Cirurgia plástica, coloca o antes e o depois. É a mesma pessoa? Será que é a mesma pessoa? Cirurgia da obesidade, será que é a mesma pessoa? Então, tome muito cuidado e continuo tomando, e gostaria que muitos dos nossos profissionais tomassem. Falo na cirurgia digestiva, por atuar dentro dessa diretoria. Procurem se proteger, fazendo suas titulações, tendo o seu RQE, vão atrás disso. Não fique tratando a medicina como uma coisa banal, porque uma hora você vai bater a cara no muro, com certeza. E a gente sabe que nesses processos, quem está julgando não é médico ou não entende aquilo, e o viés, mesmo sendo algo inerente, o médico tem algum prejuízo, né? Financeiro, tempo, emocional, advogado, algum problema. Nunca você sai ileso, mesmo tendo totalmente correto. Eu falei que eu estava livre e continuo livre ainda, mas tem um caso que isso que vale a pena, porque a gente também sofre influência de erro de outras pessoas. Então, no paciente do consultório, colecistectomia, 6 meses depois, ela foi fazer um novo ultrassom por área ginecológica, e o médico escreve que ela tinha vesícula biliar. Ela liga no consultório. É o copia e cola dos laudos? Nossa. Pediu para falar comigo, eu atendi. Estou ligando para o senhor para lhe avisar que eu vou lhe processar, porque o senhor disse que tirou minha vesícula e eu estou com a vesícula. Eu tenho um exame que prova que eu estou com a vesícula. Bem, a senhora tem todo o direito de questionar a minha atuação. Então, nos encontraremos nos tribunais para nos defender. Se a senhora me acusar, eu me defender. O senhor não quer se defender agora? Não, não vou me defender agora. Vou me defender quando a senhora me acionar na justiça. Mas talvez vou dar uma dica para a senhora. A senhora não quer fazer um outro exame? Ou até no mesmo local? Para eles olharem, porque eu tenho um exame que diz que... Um anátomo patológico. Eu tenho um anátomo patológico. Então hoje a gente também está sofrendo essas situações, exatamente por causa do copia e cola, Michele, onde o laudo é emitido igual para todo mundo, só faz a observação do erro. Se ele não encontrou nada errado, o laudo sai como normal. Sim. Mais um cuidado que a gente precisa ter, os anátomos patológicos, guardar esses exames como uma arma de defesa no futuro. Eu vejo muito os residentes, né? Vai fazer a evolução de um paciente para o outro, tá lá. O paciente entubado, e o paciente está conversando. Aí eu tinha pedido para tirar a sonda vesical e na descrição tava que tava de sonda. Eu falei, uai, você não tirou a sonda do doente? Tirei, professor. E por que tá escrito sonda? Aí um dia, no fim de semana, eu falei, pode tirar do hospital escola, eu falei, pode tirar o dreno do paciente e tal. Aí na segunda-feira de manhã, foram passar o caso, eu cheguei pra visita e tal. Aí eles mandam o relatório no WhatsApp e aí eu chego pra visita depois. Aí no relatório eu fiquei quieto ali, lá tava escrito dreno, tinha até quantidade, o débito.
Aí eu cheguei e falei assim, vou lá, essa paciente. Se não tirar o dreno, tá errado. Cheguei lá, doente sem dreno. Aí eu olhei no prontuário que tinham anotado. Tinham colocado até o débito. Falei, gente, vocês têm que prestar atenção no que vocês estão fazendo. O paciente já tá sem dreno. Imagina se a gente manda de alta e você não escreve que tirou o dreno. E aí? Aí o paciente tem uma dor abdominal, aí o juiz vai olhar e fala, não, esqueceram. O juiz não, né? Porque o juiz determina um perito. E o perito não tava lá. Ele vai falar, vai, o dreno entrou, complicou, furou, enfim. É o que ele vai ter de justificativa, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com o que escreve, com o que faz, né? Prestar atenção, né? Aí o povo tá no Instagram, tá fazendo evolução, copia e cola, né? Quer ir embora mais cedo. Copia e cola é um problema grande. Eu cheguei em Brasília há 26 anos. Então, a minha formação é em Curitiba, depois fui continuar em Brasília. E quando cheguei lá, encontrei duas práticas que não eram práticas habituais na minha formação, nos primeiros anos de trabalho em Curitiba. Duas. Uma delas é, o paciente vai para a UTI, o médico assistente já não participa mais do caso. E você opera o paciente hoje, deixa uma alta prescrita, escrita hoje, para ele ir embora amanhã. E nesse amanhã, ele não passa por uma avaliação médica, porque você já deu alta. E quando me deparei com isso começou na UTI, meu paciente ia para a UTI, eu ia passar visita no meu dente na UTI. Sim. E com frequência, você não precisa vir aqui. Porque agora o paciente é nosso, não é não. O paciente é meu. Porque se complicar, sou eu que vou ter que responder por isso. Sim. Então eu vou continuar passando visita no meu dente 2 vezes por dia, que é a minha prática no paciente grave. Nesses intervalos de tempo, se o paciente tiver uma condição exageradamente grave, que não for possível você falar comigo, é hora de a UTI atuar. Mas nas decisões habituais, trocas de antibiótico, tira dreno, não. Iniciar a dieta. Iniciar a dieta, o médico assistente continua sendo. Exatamente. Também vi, então, por esse motivo, N situações onde o médico depois teve que responder 30 dias depois que o paciente estava na UTI e que ele não viu mais o médico. Não sabe a evolução clínica do paciente. E o juiz perguntou para ele, e você não sabe por quê? Porque o doente está na UTI, não é mais meu. Onde está escrito isso dentro das nossas éticas? Então, a gente cria situações ou vai entrando numa modernidade e lá na frente a gente vai ter essas consequências. Então, ainda acho que aquilo que aprendemos, que está sempre próximo do nosso... Nós assumimos um compromisso com o nosso doente. Sim. Nosso doente precisa ser assistido por nós. Se não, fazer outra coisa, vamos para outra área, vamos ser médicos e atuar na gestão, estar na moda, mas se a gente resolver ser médico assistente, essa assistência ao nosso paciente é o que vai nos proteger perante o processo no futuro. É isso aí. Eu até falo assim, gente, não vai cair a mão se você escrever 4 linhas que você doente na UTI. Não vai cair a mão. Escreve. Eu acho que, às vezes, escrever uma pequena evolução é melhor do que você escrever aquele textão. Copia e cola. Copia, D6 de antibiótico, tá... Se você só escrever, o paciente segue bem, aceitando dieta, abdômen flácido, sinais vitais... Aquilo é melhor, um sinal de que você evoluiu e viu o seu paciente do que aquele textão que você tem todos os parâmetros tabelados, mas você realmente nem viu o paciente. Só para acrescentar algo mais para poder dizer, algo que eu estou identificando muito hoje, Caio, é assim, o médico, em alguns momentos, transfere ao paciente o problema. Então é assim, o meu paciente teve uma fístula. Ele não teve uma fístula. Aconteceu uma fístula digestiva, uma fístula onde quer que seja, que ele foi submetido a uma operação que você fez. Uhum. Ele não teve a fístula porque ele quis. Uhum. Ou então, o meu paciente é chato, é agitado, a família, não sei o quê. Cara, não tem nada. Ele tá lá porque você colocou ele lá. Foi você que levou ele para o hospital. Então, se ele tá chato, provavelmente tem alguma coisa errada. Então, delegar para o paciente a culpa de todo o problema que está acontecendo, sem imaginar que você é o artista principal da situação. Ou seja, nós, médicos, sempre somos o artista principal de qualquer evento médico que não seja um desfecho satisfatório.
É aquela história, né? O paciente não escolhe ser doente, mas você escolheu tratar doenças. Então, você vai ter que tratar doenças e lidar com essas intercorrências dos pacientes, das fístulas e de tudo isso. Pensando em erros clássicos, né? Que sempre pode condenar o cirurgião, né? Geralmente é atraso no reconhecimento de complicações, né? A ausência de reoperação quando indicada, o registro pobre, né? Desorganização na assistência pós-operatória. O senhor pode relatar um pouco melhor disso daí que a gente deve ter o cuidado? Vanessa, desculpa, Michele, eu acho que o principal problema que identifico hoje na prática clínica é o atraso na identificação de uma complicação relacionada ao procedimento cirúrgico. Seja algo muito simples, como um sangramento da ferida operatória, ou até situações mais dramáticas, como uma fístula digestiva intraabdominal. Faço um pouco da minha vida em cirurgia da obesidade e alerto sempre a nossa equipe que o paciente obeso é um paciente bem diferente de todos os outros. E na cirurgia da obesidade, esse atraso no diagnóstico da complicação é muito evidente. Esse paciente demora para a manifestação clínica externa visível. E se você não tiver essa perseverança, dizer, algo está dando errado. Acho que esse é o principal motivo. Porque esse atraso é o atraso que mais pode chegar a um desfecho totalmente ruim, que seria igual. Todo o restante a gente consegue, às vezes, em alguns momentos, contornar um pouquinho. E, obviamente, quando existe o óbito, o questionamento sempre vai ser muito maior do que qualquer outra situação. Por isso que todo hospital tem comissão de óbitos, né? Exatamente. Você tem que justificar, explicar, né? Quer dizer, deveriam notificar todos. Né? Sim. E tentar entender se teve um erro médico, um erro de assistência, né? O que eu gosto muito é de, como se fala, avaliação da estatística, né, do serviço. A epidemiologia começou assim, né? A gente identificar que sempre teve o mesmo padrão. Morreu sempre. Começou a aumentar o número de mortalidade no local. Opa, o que está acontecendo, né? Aí a gente fala que esqueci o nome agora. Quando a gente averigua os dados, né? A gente sempre tem que ter os dados para saber onde que está errando e onde que a gente tem que melhorar, né? Isso é importante. A gente, quando eu fiz um pouquinho de perícia no início da minha vida, eu usava muito uma figura para mostrar para os demais profissionais como deveria ser um perito. E eu desenhava um rosto com 2 orelhas bem grandes, um nariz bem grande, 2 olhos bem grandes, sem boca. Pode falar. Porque eu acho que você não precisa falar, mas a gente aprende a identificar o problema com facilidade maior. Então hoje eu entro num centro cirúrgico e identifico um único médico que das 7 da manhã à 1 da tarde fez 4 cirurgias bariátricas. Eu não preciso falar nada. A gente sabe que aquilo é muito difícil de acontecer. Por mais rápido que ele seja um hábil cirurgião, não dá tempo de você fazer isso. Então a gente enxerga que aquilo ali vai ter problema. E o problema aconteceu mesmo ao ponto que esse cirurgião foi proibido de operar nesse hospital. Então, o que eu acho que está faltando para o médico hoje não entra só no mecânico, vou fazendo, do jeito que der para fazer, vou atender 30 consultas numa hora. Impossível fazer isso. Hoje existem convênios que fazem uma agenda cirúrgica de ambulatório, convênio, não estou falando SUS, de 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. Como você vai conseguir fazer uma consulta de 7 minutos e captar todas as informações? Não vou nem saber o nome do paciente. Como é que você vai fazer isso em 7 minutos e com isso você vai fazer alguma profilaxia de um problema futuro? Dá tempo de ver se esse paciente fez uma cirurgia abdominal e você vai fazer outra? Dá tempo de você saber se esse paciente tem risco de tromboembolismo pulmonar para você fazer a profilaxia do tromboembolismo pulmonar? Dá tempo de você ver se ele é fumante e dizer para ele parar de fumar 4 semanas antes? Ou se ele tem um excesso de peso, você vai operar uma hérnia da parede abdominal que ele precisa emagrecer? Não dá tempo de fazer nada disso. Mas o cirurgião vai entrando nessa confusão e ali na frente os problemas vão acontecer. E talvez aconteça de uma maneira que a gente não consiga mais nos defendermos disso. Então, às vezes alguns profissionais me pedem ajuda, eu digo, puxa vida,
Você pode, estou sendo processado e preciso disso, tudo aquilo. Cara, olha aí, tá tão evidente o seu erro que você não vai conseguir nenhuma defesa disso. E como curiosidade, assim, eu também nunca participei de nenhum processo, nunca fiz perícia, nada, mas como acontece esse processo até chegar? Dizendo uma suposição, um paciente fez uma cirurgia eletiva, uma reto-sigmoidectomia, teve uma fístula. Esse paciente precisou ser reoperado, deu tudo certo, não teve nenhum problema, ileostomia, fechamento de ileostomia, colostomia, desfecho de uma internação prolongada. Como acontece isso? Esse paciente, por exemplo, ele vai entrar num processo médico, ele pede prontuário, aciona, provavelmente o médico não vai ter nenhum problema, um procedimento, uma complicação inerente ao procedimento, sem um desfecho fatal do paciente, né? Como que é essa sequência de julgamento? Se ele não começa dentro do hospital, porque não foi identificada nenhuma falha pelas comissões de ética do hospital, ele não vai passar nem pelo CRM numa fase inicial, ele vai ser jurídico puro. É o próprio paciente que vai procurar um advogado, vai contar essa história para o advogado, mas o advogado vai fazer uma leitura de que o erro foi nosso. A partir daí inicia esse processo, requisita prontuário, e na maioria das vezes, quando você for notificado que tem um processo contra você, toda essa prévia já aconteceu. Aí é que você vai ter que se defender. Eu costumo dizer, Caio, que eu separo muito bem quando existe esse processo médico. Tem o legal e o moral. Às vezes, você legalmente, e você, como na sua história, você disse que estava tudo certo. Ou seja, legalmente você vai ser inocentado. Mas moralmente você se desgastou. E junta isso à imprensa. A imprensa vai dar espaço para tudo que está acontecendo até o desfecho final. O desfecho final não interessa. Só que durante esse trâmite, moralmente, você foi bombardeado o tempo todo. Seu nome apareceu, seus colegas de trabalho ficaram sabendo. Lá na frente você ganhou. Perfeito, tá tudo certo, doutor Caio. Então agora a imprensa vai dar o mesmo espaço para você se defender. Não vai acontecer. Então, quase sempre esses processos médicos têm um final jurídico positivo para nós, mas moralmente nós fomos extremamente comprometidos. Doutor, vamos para uma mensagem final agora sobre isso de defesa médica, né? Que para um jovem cirurgião, né? Ou cirurgião que está mais distante do grande centro, que acaba que isso da gente se defender, né? Tá virando um pouco de medicina de defesa, né? Como nos Estados Unidos, né? E a importância de ter um seguro, né? Pra gente que... Não tô fazendo propaganda de seguro nenhum, não estou falando nome. Mas eu acho que é importante a gente ter um seguro, até por tranquilidade, né? Eu tava comentando antes com você que eu tenho seguro de responsabilidade civil, tenho seguro de invalidez temporária e invalidez permanente, né? E isso que você falou só antes de você falar, e você falou de atender 7 minutos, eu acho que uma coisa que a gente não tem é educação financeira. A gente não sabe quanto a gente ganha por hora. Não sabe. A gente não sabe. Aí você entra no desespero que você tem que pagar aquele cartão, que você tem que pagar não sei o quê. Você não para, você não faz um planejamento, você não sabe quanto que você ganha, você não sabe quanto que você gasta. Então, assim, eu acho que tudo na nossa vida, se a gente começar com uma educação financeira, a gente vai saber onde a gente vai pôr o dinheiro, quanto que a gente precisa ganhar, o tempo que a gente precisa, e a gente também vai saber cobrar, né? Então, eu acho que educação financeira é um legal tema pra gente fazer um dia, Caio. Eu acho que é uma coisa bem legal. Mas, voltando, eu queria uma mensagem final sobre a defesa médica que a gente tem que ter e se atentar. Penso que a defesa médica começa na boa preparação e na humildade de saber até onde você pode ir. O fato de você não estar num grande centro não significa que você não pode fazer uma operação de grande porte. Você pode. Mas você tem que ser humilde de entender que você tem essa capacidade, que você tem pessoas que podem te ajudar para isso, que você tem uma estrutura que você pode contar com ela. Existem grandes hospitais, brilhantes hospitais hoje fora dos grandes centros do Brasil. Sim. Gostaria até de ver mais, até para poder
desocupar um pouco os grandes centros, a Santa Casa, os policlínicos em São Paulo, não precisar vir alguém do Amapá para fazer uma operação nos policlínicos ou na Santa Casa de São Paulo, que ele poderia ter resolvido nesse trajeto. Então, acho que a humildade é outro ponto, que acho que nós médicos estamos devendo um pouquinho nisso. Existe um ditado popular, né, que médico acha que é Deus. Alguns têm certeza. Então, acho que essa humildade é uma humildade que deve fazer parte do médico. A gente tem que saber das nossas limitações. Então, uma boa preparação, ter essa humildade, ter os seus documentos para você se defender. Então, não vou citar nome, mas eu posso citar o exemplo. Encontrei aqui na SBAD um cirurgião do aparelho digestivo que, na minha opinião, na minha informação, eu tinha certeza que ele já tinha o seu título de especialista, porque eu vejo ele operando há muito tempo no hospital que eu opero. Ele está aqui fazendo a prova de título para ter o título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo. E vejo ele fazer cirurgia do aparelho digestivo com muito volume absurdo, maior que o meu. Então, as pessoas não estão prontas para isso. E com essa manifestação do CFM hoje, de uma propaganda muito forte, de termos o nosso registro de qualificação de especialidade, pode ter certeza que na hora de um julgamento, Caio, o juiz vai querer saber, você é especialista no que você fez? Sim. Então, acho que esse é outro ponto que pode fazer parte da mensagem, Michel. Boa formação, ser humilde no que você está fazendo e ter a sua especialização. E o restante, eu acho que é tão óbvio que a gente não precisa nem alertar, né? Ter o prontuário completo, ter essa boa relação com o médico, com o paciente, com a família, ter paciência. E aí aquilo que você falou, acho que impacta na economia, na educação financeira. A gente primeiro gasta para depois ganhar. E aí quando você gastou muito, você vai ter que ganhar muito. E para você ganhar muito, você vai ter que trabalhar muito. E às vezes trabalhando muito não dá tempo de você ter todos esses cuidados. Exatamente. Esse médico que encontrei aqui, eu perguntei para ele, o que você está achando da SBAD? Ele falou, não vim para a SBAD, vim só fazer a prova de título. Poxa vida, não está aqui. Por que não aproveita para olhar, se atualizar, conversar com outras pessoas? E só para encerrar essa mensagem, eu vou citar um exemplo meu. Quando fui para Brasília, um dos primeiros pacientes que chegou no meu consultório era um câncer de esôfago. Apesar de ter ficado 8 anos acompanhando, na época, o principal cirurgião de esôfago do país, que é o professor Oswaldo Malafaia, eu não me senti o suficiente seguro para fazer uma operação desse porte em Brasília. Eu perguntei para o paciente se ele não queria ir para Curitiba, ele disse que não. Eu perguntei para o professor Malafaia se ele não iria a Brasília operar esse paciente comigo. E ele foi. Sim, é melhor. Sem problema. Para o paciente, quem operou ele? Foi o professor Malafaia, não fui eu. Deu tudo certo. Ótimo. Se tivesse dado errado e eu tivesse operado, eu tinha acabado de chegar em Brasília. Talvez a partir dali a minha vida não seria o que ela foi. Então, não tenho nenhum problema hoje de fazer alguma coisa e chamar alguém para ajudar. Sim. Às vezes estou operando, encontro uma doença, como aconteceu recente, um mioma grande, eu chamei um ginecologista e ele entrou em campo e ele fez. Eu podia fazer, mas acho que o cirurgião precisa disso. O que é seu, vai e faz bem feito. O que é do outro, deixa o outro fazer. Sim. Professor, muito obrigado, de coração. E foi ótimo. E essa importância da defesa médica, a gente tem que tomar bastante atenção. Eu agradeço muito ao seu tempo aqui no meio do evento, né? E a profundidade da discussão realmente é um tema que daria muito mais tempo de conversa aqui. Eu que agradeço o convite. Parabéns a vocês dois, o Caio e a Michele. Ótimo. Foi uma participação muito legal com vocês. Parabéns ao CBCD por essa iniciativa. Tenho certeza que vários outros vão sentar aqui nessa cadeira e a gente vai produzir informações muito interessantes, não só para o cirurgião do aparelho digestivo, mas para todos os médicos brasileiros. Muito obrigado pelo honroso convite. Então, e você, que é cirurgião ou tem interesse em saber mais sobre o nosso colégio, entre no site cbcd.org.br e nos sigam no Instagram, CBCD Digestivo, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.